Os 5 elementos ou os 5 movimentos está na essência da medicina chinesa. O Ling Shu afirma que não há nada na Terra ou no universo que não esteja relacionado aos 5 elementos, e o ser humano não é exceção. Cada elemento tem a sua própria qualidade particular de Qi, e quando o Qi da pessoa se torna deficiente ou excessivo dentro de um elemento, ocorrem mudanças em vários aspectos do corpo físico, bem como na mente e no espírito. E essa disfunção pode ser percebida no odor, no tom da voz, na cor facial e também na expressão do estado interno, ou seja, nas emoções. E quando esse desequilíbrio interno se revela ou se mostra no exterior, é chamado de ressonâncias. Os 5 elementos são ligados por um complexo sistema de inter-relações, onde as relações mais importantes são os ciclos de geração e o de controle. E isso significa que cada elemento é afetado por alterações que ocorrem em um outro elemento. E o segredo está em compreender qual deles foi o primeiro a se desequilibrar, a raiz do problema, pois ao iniciar o tratamento desse elemento, vai também afetar positivamente os outros que se tornaram desequilibrados. A acupuntura constitucional dos 5 elementos baseia seu diagnóstico em vários sinais sensoriais, as ressonâncias, tendo como o foco o tratamento voltado para a pessoa. E esse é o nosso tema de hoje. A acupuntura constitucional dos 5 elementos é um estilo próprio de tratamento voltado para a pessoa, em como essa pessoa pode ser tratada, em vez de como os sintomas dessa pessoa pode ser tratado, onde os sintomas físicos crônicos são vistos como a manifestação da doença que se origina na raiz, e a raiz normalmente está na mente ou no espírito. Normalmente porque pode também ter sintomas originados de acidentes ou de invasões agudas de fatores patogênicos, por exemplo. E embora o desequilíbrio principal de uma pessoa possa surgir do corpo, da mente ou do espírito, a maioria dos pacientes no Ocidente sofre basicamente de um desequilíbrio no espírito. Mas, primeiro, é fundamental entender que para a medicina chinesa, espírito é o princípio vital, é o que anima o ser humano, o nosso verdadeiro eu. E a mente é a faculdade cognitiva que dá às pessoas a capacidade de pensar, incluindo ser capaz de concentrar-se, raciocinar-se, planejar e tomar decisões. E a palavra chinesa Shen designa tanto a mente quanto o espírito de uma pessoa. É o que dá às pessoas a consciência humana. Portanto, cada órgão, além de estar relacionado a um elemento, tem também um aspecto espiritual. E esse assunto eu já expliquei melhor nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link na descrição. A noção de que as pessoas têm um determinado desequilíbrio constitucional é bem antiga e bem difundida na medicina chinesa. O capítulo 64 do Ling Shu dedica-se a uma exploração dos tipos constitucionais dos 5 elementos, com o diagnóstico baseado principalmente na forma física, ou seja, no tipo corpóreo, e também nos aspectos do caráter de uma pessoa.
O professor acupunturista britânico J.R. Horsley, entretanto, desenvolveu seu estilo próprio com base em critérios completamente diferentes, onde seu foco se volta para certos sinais que surgem à medida que o tídio do paciente se desequilibra. E o fator constitucional, conhecido como FC, é um dos conceitos mais importantes na acupuntura constitucional dos 5 elementos. Para Horsley, o fator constitucional é o fator causativo, é o desequilíbrio primário, é a causa de os outros elementos se tornarem desequilibrados, ou seja, é o ponto mais vulnerável da pessoa. Mas o fator constitucional é hereditário ou pode ser adquirido? Devido à ocorrência do mesmo fator constitucional em vários membros de diferentes gerações de uma mesma família, sugere que muitos desequilíbrios constitucionais são transmitidos pelos genes. Afinal, se as pessoas podem herdar doenças ou fraquezas, também podem herdar desequilíbrios em seus temperamentos ou na sua disposição. Mas também as respostas da pessoa às situações traumáticas subsequentes da vida desequilibra ainda mais aquele elemento. Para diagnosticar o fator constitucional da pessoa, além de observar as ressonâncias, que são a expressão da emoção, a cor da face, o odor no corpo, o som da voz, também procura-se avaliar o temperamento da pessoa à luz dos 5 elementos e dos 12 oficiais. Os 12 oficiais são os 12 órgãos, os 6 yin e os 6 yang, em termos de suas funções na mente e no espírito de uma pessoa, e não apenas nas suas funções fisiológicas. E isso vai ser explicado melhor nos próximos vídeos. Mas, dos 4 sinais diagnósticos, a emoção é provavelmente o indicador mais confiável do fator constitucional. E é importante entender o efeito do fator constitucional sobre as emoções, porque é ele que molda as nossas respostas às situações da vida, ou seja, é de acordo com o nosso temperamento que reagimos com uma determinada emoção a uma determinada situação. E se essa emoção, essa reação será mais intensa ou não, vai depender do estado dos nossos órgãos internos. Ou seja, é o fator constitucional da pessoa com o estado do ti dos outros elementos que explica por que diferentes pessoas reagem de modo diferente ao mesmo evento. O grande médico Xu Danshu escreveu: as doenças podem ser idênticas, mas as pessoas que estão sofrendo essas doenças são diferentes. E a acupuntura, que é uma modalidade terapêutica da medicina tradicional chinesa, por influenciar o Qi da pessoa nos canais, pode iniciar uma mudança no espírito e na mente do indivíduo, podendo agir também de maneira preventiva a fim de melhorar seu estado de saúde e reduzir a probabilidade de futuras doenças, que é igualmente importante. Não é nosso objetivo encaixar as pessoas em uma das 5 caixinhas dos fatores constitucionais. Nossa responsabilidade como terapeuta é respeitar a singularidade, ajudando as pessoas a alcançar o potencial que têm, que fiquem equilibradas sem lhes roubar a individualidade, pois, pelo contrário, é a desarmonia do Qi, às vezes no corpo, mas em especial na mente e no espírito, que impede as pessoas de alcançarem os seus potenciais. Nosso objetivo é engrandecer e harmonizar os 5 elementos,
pois à medida que eles se tornam mais equilibrados, a mente e o espírito se tornam mais assentados e as emoções se tornam menos inapropriadas, ou seja, menos intensas, menos tóxicas. Uma mudança positiva no modo de como os pacientes se sentem consigo mesmos pode se manifestar como aumento de vitalidade, maior alegria de viver, maior sensação de relaxamento, mais tolerância, mais segurança, maior flexibilidade emocional. Essa mudança é crucial para a cura dos seus sintomas crônicos, pois, como falei anteriormente, as emoções afetam basicamente o espírito e as doenças produzidas pelo estresse e por emoções não resolvidas não podem ser curadas sem que haja uma mudança nesse nível na pessoa. Essa mudança profunda não atua apenas no alívio dos sintomas, mas sim em um retorno para um estado de saúde melhor e duradouro. E o nosso primeiro elemento é a madeira. E como é a personalidade? Qual é o comportamento de um fator condicional madeira? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo.